O arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Hoje é a nossa terceira ministração sobre escatologia, o estudo das últimas coisas. E nós vamos começar lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A palavra do Senhor diz: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que já morreram, dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também mediante Jesus trará na companhia dele todos aqueles que já morreram. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que já morreram, porque o Senhor mesmo, assim que der a ordem, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento é algo que vai acontecer. Não é uma promessa que algum homem fez, foi o próprio Jesus que disse que voltará para nos buscar. Depois é revelado ao apóstolo Paulo como que será essa volta. E quando é que acontecerá esse arrebatamento? Assim que acabar esse período que nós estamos vivendo agora, que lá em Romanos 11 é chamado de plenitude dos gentios. Um período em que os profetas do Antigo Testamento não imaginavam que teriam, é um espaço entre a 69ª e a 70ª semana lá de Daniel, aquela que a gente viu na ministração passada, e é um período que já dura 2000 anos. E nesse período muitas pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações estão sendo salvas. É um período que nós chamamos de Era da Graça, em que a palavra do Senhor está alcançando o coração de muitas pessoas. Pois bem, mas esse período chegará ao fim, e ele chega ao fim exatamente quando acontece o arrebatamento, esse encontro com o Senhor Jesus nos ares. Aquela geração de Deus, aquela geração de filhos de Deus que estiver viva nesse momento do arrebatamento, a palavra do Senhor diz que eles serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor Jesus nos ares. Aqueles que já morreram, aqueles que esperam essa ressurreição, também receberão corpos glorificados e se encontrarão com Jesus nos ares. Nós esperamos muito esse dia. Quem dera que a nossa geração seja essa geração do arrebatamento. E eu quero dizer mais algo para você: nada, absolutamente nada, impede o arrebatamento de acontecer agora, hoje, no momento em que eu estou falando. Não é necessário mais nada se cumprir para que o arrebatamento possa acontecer. Em síntese, Jesus está voltando e ele pode voltar a qualquer momento. Eu e você precisamos estar preparados. É interessante a gente pensar sobre o arrebatamento, porque não é nesse momento em que se cumpre o que a Bíblia diz que eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá. Não, ainda não é nesse momento, porque no arrebatamento será o arrebatamento secreto, onde a geração de filhos de Deus que estiver viva nesse momento se encontrará com Jesus nos ares e será tudo num piscar de olhos, será muito rápido. Tem até algumas pessoas que já fizeram alguns filmes deixados para trás e de vez em quando aparece alguém fazendo algum filme sobre isso, sobre esse arrebatamento, que não é uma história da carochinha, é algo que vai acontecer porque está determinado na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia traz mais informações de como será esse nosso corpo glorificado. Veja comigo aqui 1 Coríntios 15, aqui no versículo 50 até o 54. A Bíblia diz assim: com isto, irmãos, quero dizer que nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então eu vou lhes revelar um mistério: nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e no fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Sabe o que isso quer dizer? Que nesse momento do arrebatamento nós teremos um corpo glorificado, um corpo como o de Jesus. Um corpo não mais sujeito ao pecado. E se nós olharmos para Jesus ressurreto com o seu corpo glorificado, ele podia, por exemplo, atravessar paredes, ele podia até comer, ele podia num momento estar num lugar e de repente em outro momento estar em outro lugar. Ele foi assunto sendo elevado aos céus, ou seja, o corpo glorificado de Jesus ressurreto não tinha limitações humanas, não tinha limitações físicas. Se porventura essa for a mesma característica do nosso corpo, então nós teremos um corpo assim também. Mas a principal característica do corpo glorificado é um corpo que não tem
pecado, nós viveremos em plena santidade e reinaremos com Jesus para todo sempre, e essa é a melhor parte. No momento em que nós fomos arrebatados, estaremos por 7 anos no céu. Na terra estará acontecendo a grande tribulação, o tempo de angústia de Jacó. Mas no céu, com Jesus, estará acontecendo o grande tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Não vamos ter tempo de falar detalhadamente sobre cada um, mas eu quero falar sobre o tribunal de Cristo, que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito no corpo. Se tivéssemos mais tempo, entraríamos em mais detalhes, mas tudo que fizermos aqui passará pelo crivo da aprovação de Jesus. Ele que sonda os corações sabe exatamente que tipo de obra fizemos para Ele, se fizemos para a glória nossa ou se fizemos para a glória dele. Aqui nós não sondamos os corações, Jesus sabe exatamente. No dia em que estivermos com Ele, passaremos por esse tribunal e as nossas obras serão avaliadas e receberemos galardão segundo a vontade de Jesus. Esperamos por esse dia. Deus abençoe.